Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 1, Atalanta 1. O Sporting voltou a ter enormes dificuldades face ao jogo marcado por encaixe, duelos e marcações individuais que é imposto pela Atalanta. E, na verdade, só conseguiu dividir a partida nos primeiros 20-25 minutos, enquanto foi tendo frescura física e mental para manter a concentração no início de organização ofensiva. Quando isso lhe começou a faltar, impôs-se a capacidade de pressão dos italianos, a quem os ferros tiraram um resultado mais favorável e a possibilidade de encararem a segunda mão já em vantagem. O jogo só teve 2 golos. Um de Paulinho, numa bela jogada coletiva do Sporting. Outro de Scamacca, a aproveitar uma perda de bola de Quaresma junto à sua área. Mas houve ainda 4 bolas nos postos. Uma para os Leões, por Coates, e 3 para os italianos, através de Olmo, Scamacca e Lookman. Por aqui se percebe que quem esteve mais perto de ganhar foi mesmo a Atalanta, que limitou os Leões a um total de apenas 5 remates em 90 minutos. E nem o facto de terem sido poupados de início jogadores como Yulman ou Gyökeres e de não ter havido Pedro Gonçalves serve de justificação que os dois primeiros entraram para a segunda parte e as dificuldades nessa altura continuaram. A jogada do golo do Sporting mostra bem como é possível iludir a pressão individual que esta equipa da Atalanta faz a todo o campo. Com a bola atrás, em Mateus Reis, Trincão baixou até meio do seu meio-campo, convidando Paulinho a abrir na esquerda. Reis descobriu Trincão com um belo passe interior e este teve espaço para conduzir e, por uma vez, encarar o jogo de frente e lançar Paulinho para um remate cruzado que Musso não pôde deter. Estavam decorridos apenas 17 minutos e até aí o Sporting não só se tinha mostrado seguro a sair, como tinha sido uma jogada de Edwards à linha de fundo a gerar um momento de maior frisson no estádio. À medida que foram acumulando minutos, contudo, os Leões foram perdendo discernimento para encontrar o espaço com movimento sem bola ou para se virarem face à pressão e o jogo virou. O minuto que marca a mudança é o 24, quando o ala Olmo foi até à área e depois de superar Mateus Reis, chutou ao poste. No reatamento, Israel bateu a bola longa, mas Ien ganhou no ar e Scamacca aproveitou o alongar das linhas leoninas para novo remate no mesmo poste. O Sporting tremeu, como os postes, e não voltou a encontrar-se até ao intervalo. Israel ainda salvou o empate por 2 vezes. A primeira com uma saída aos pés de Ederson, depois de ter comprometido com um passe em cima de Quandredi, que o brasileiro ganhou na raça, aos 27 minutos. E a segunda no remate de ressaca de Derrone, que defendeu para canto, aos 30. Adivinhava-se o golo, que chegou numa desatenção coletiva. O passe interior de Quaresma ficou curto, Israel ainda o tocou de carrinho, mas a bola foi recuperada por Miranchuk e chegou a Scamacca, que fez o empate. O guardião uruguaio ainda fez mais uma excelente defesa aos 42 minutos a desviar para canto um cabeceamento de Scamacca, pelo que se impunham alterações na equipa e na forma de jogar do Sporting. Com Yulman, Gyökeres e Santos em campo para a segunda parte, os Leões tentaram subir o bloco e ganhar espaço para o seu meio-campo poder lançar o ataque, mas também só o conseguiram nos primeiros minutos. Foi nesse período que Jenny Katam perdeu uma boa hipótese em contra-ataque, mas a resposta voltou a ser uma bola no poste, desta vez de Lookman, após grande trabalho individual em cima de Quaresma, que levou Amorim a mudar o lado dos centrais exteriores. Coates ainda acertou no ferro da baliza italiana, num cabeceamento após cruzamento de Trincão, mas foi Kolasinac, também de cabeça, quem perdeu a última ocasião do jogo. Acabou tudo num empate em que o Sporting conseguiu aquilo a que no final Amorim disse que se tinha proposto. Sobreviveu. Passemos então à fotografia tática deste Sporting-Atalanta, um jogo que foi marcado por muitas alterações de parte a parte. Só para que vejam, em relação aos jogos do último fim de semana, a vitória do Sporting contra o Farense por 3-2 e a derrota da Atalanta contra o Bolonha por 2-1, Ruben Amorim mudou 7 jogadores em 11 e Gianpiero Gasperini mudou 6 em 11 também. Portanto, foram duas equipas muito alteradas relativamente a esse último fim de semana, as que entraram hoje em campo em Alvalade. Ora, no Sporting, só se mantiveram como titulares o guarda-redes Israel, o central Diomande, o ala esquerdo Mateus Reis, que no último fim de semana tinha sido central esquerdo, e o atacante Marcos Edwards. De resto, só alterações. Santos Justo saiu para a entrada de Coates,
Nuno Santos para a entrada de Quaresma, Daniel Bragança para a entrada de Morita, Yulman para a entrada de Quandredi, que se estreou como titular na equipa do Sporting, Esgaio para ceder a vez a Jenny Catamo, Jóqueres para entrar Paulinho e Pedro Gonçalves para ceder a posição a Francisco Trincão. O Sporting entrou no seu 3-4-3 do costume, com um enfoque natural em jogadores capazes de carregar a bola. Porque é assim, essa é uma das formas de superar a tal estratégia de marcações individuais a todo o campo que esta equipa da Atalanta fez. Havia Jenny Catamo, havia Edwards, o próprio Quandredi é um jogador forte nesse aspecto, Mateus Reis, Diomande, são jogadores com condições para levar a bola nos pés e dessa forma puxar as marcações e libertar alguém que possa ficar livre na sequência dessas necessidades de compensação. Ora, Israel foi o guarda-redes, os três de trás, Quaresma começou a jogar como central direito, Diomande como central esquerdo e notou-se a falta de um pé esquerdo para início de construção na equipa do Sporting por ali, mas não havia, haveria no máximo Mateus Reis, que estava a jogar como ala, e a Coates foi o central do meio. Depois, Jenny Catamo, o ala direito, Mateus Reis, o ala esquerdo, dupla de médios formada por Morita, hoje a jogar sobre o lado direito para auxiliar Catamo na cobertura ao Lukman, um jogador muito perigoso, e a Quandredi a formar a tal dupla de médios com o japonês. Mais à frente, Edwards partia da direita, Trincão da esquerda e Paulinho era o ponta de lança. Quanto à Atalanta, foram 6 as alterações relativamente ao 11 que tinha jogado no fim de semana contra o Bolonha. Mantiveram-se Jim City, Kolasinac, De Roon, Ruggeri e Lukman. Assim sendo, o guarda-redes Carnesecchi cedeu a vez a Musso. Scalvini saiu da equipa para entrar Ien, com a derivação de Jim City de central do meio para central direito. Zappacosta não foi ala direito, quem jogou foi Olm. Pasalic saiu da zona do meio campo para a entrada de Ederson. Koop Meiners cedeu a vez a Miranchuk e de Ketelera cedeu a posição no ataque a Scamacca. A Atalanta entrou também num 3-4-3 com Musso na baliza, depois tripla de centrais formada por Jim City sobre a direita, Ian no meio e Kolasinac sobre a esquerda. Olm era o ala direito, Ruggeri o ala esquerdo e a dupla de médios formada por De Roon e Ederson. Mais à frente, Miranchuk fazia de atacante pela direita, sempre a baixar para formar tripla de médios com De Roon e Ederson, para aparecer muito entre linhas, um bocadinho na sequência daquilo que faz, por exemplo, no Sporting, Pedro Gonçalves, que não estava hoje em campo. Lukman era o atacante pela esquerda, ele a jogar muito mais aberto e muito mais em busca da profundidade, e Scamacca, o avançado centro. Ora, aquilo que se impõe dizer em termos táticos desta equipa da Atalanta é que depois é uma equipa que marca homem a homem a todo o campo. Isto é, os três da frente, Miranchuk, Scamacca e Lukman, encostavam nos três de trás do Sporting. De Roon e Ederson, nos dois médios, encostavam nos dois médios do Sporting. Olmo e Ruggeri, os dois alas, encostavam nos alas do Sporting e não tinha nenhum receio a equipa da Atalanta de fazer 3-3 atrás, Jim City, Ian e Kolasinac contra Trincão, Paulinho e Edwards. E foi precisamente na sequência de um desses lances, com movimentação fora da zona da bola, com movimentação sem bola, que o Sporting conseguiu iludir este sistema de marcações individuais, soltando Trincão nas entrelinhas e depois abrindo Paulinho na esquerda, dessa forma baralhando o jogo de marcações da equipa italiana para o golo dos Leões. Alterações. Ao intervalo, as duas equipas mexeram. No caso da Atalanta, Gasperini trocou Ian por Scalvini, porque Ian já tinha cartão amarelo. E vinha aí Jóqueres, portanto seria um problema mantê-lo em campo. Poderia dar-se o caso de haver ali uma expulsão, sendo que foi Jim City quem foi jogar para o corredor central, jogando Scalvini, como é habitual, como central direito. No Sporting, 3 alterações ao intervalo. Edwards saiu para entrar Jóqueres, passando Paulinho para atacante pela direita. Diomande saiu para entrar Jeremiah St-Just e St-Just foi jogar onde estava Diomande, como central esquerdo, e Quandredi deu a sua posição ao meio-campo a Yulman, estando o Sporting durante esses minutos, os primeiros 39 minutos desta segunda parte, a jogar com a sua dupla de médios habitualmente titular, Yulman ao lado de Morita. Depois, ao minuto 68, Paulinho cedeu a posição no ataque para a entrada de Ricardo Esgaio. Esgaio foi para a ala direita e Jenny Catamo avançou para a zona da frente porque estava a sentir, e bem, Ruben Amorim, que lhe estava a faltar 1 para 1 na frente. Com Paulinho e Jóqueres havia alguma falta de capacidade para os jogadores do ataque pegarem na bola e encararem os adversários em 1 para 1. E não havia também muito serviço a Jóqueres. Ao minuto 81, aliás, antes disso, ao minuto 72, assim é que é,
Mexeu Gasperini, Lookman e Miranchuk, os dois atacantes exteriores, saíram para as entradas de Ketelara, que foi jogar do lado esquerdo, e de Koopmeiners, que foi jogar sobre o lado direito, fazendo exatamente aquilo que fazia Miranchuk, aproximando-se dos médios para criar ali uma situação de superioridade nas entrelinhas. Depois, então, sim, ao minuto 81, Scamacca, o ponta de lança, saiu para a entrada de El Bilal Touré, foi jogar também como ponta de lança, e por fim, ao minuto 84, no Sporting, saiu Morita, já com 84 minutos de jogo, a precisar também, naturalmente, de parar, para a entrada de Daniel Bragança, tentativa de ter mais bola por parte do Sporting, e a 1 minuto do fim, na Atalanta, saiu Olmo para entrar Zappacosta, ala direito por ala direito, sem alterações táticas. Não foi um jogo fácil para se escolher um herói, pelo menos se o olharmos para ele na perspectiva da equipa do Sporting. Houve algumas boas exibições, pelo menos a nível parcial. Morita fez uma partida boa no início do jogo, a conseguir muitas vezes iludir as zonas de pressão. Trincão foi fundamental na forma como baixava para pegar na bola e a conduzir para zonas em que a equipa do Sporting pudesse vir a ser mais perigosa. Israel fez um par de boas defesas, mas sempre com muitos problemas, por exemplo, a controlar a profundidade. Eles acabaram por se refletir na forma como não conseguiu chegar em boas condições ao passe, que é verdade era demasiado curto, de Quaresma no lance que originou o golo da Atalanta, mas parece-me ainda assim que o melhor jogador do Sporting foi Coates. Foi ele quem mais vezes conseguiu ser importante, impor a calma, foi autor de cortes relevantes e ainda meteu de cabeça uma bola no poste da baliza da Atalanta, numa das vezes em que foi à frente. Os melhores jogadores em campo, no entanto, estavam do outro lado. Muito bem os dois alas, Olmo e Ruggeri, sobretudo o sueco que atuou pelo lado direito. Muito bem também a dupla de médios, da Rooney Ederson, a imprimir em grande ritmo e grande pressão, impedindo os jogadores do Sporting de se virarem para encararem o jogo de frente. E, muito bem, sobretudo, Scamacca. O ponta de lança foi uma máquina de pressão, uma máquina também para receber bolas que os companheiros lhe metiam em zonas de definição, e isso acabou por ser a melhor maneira que a Atalanta teve de levar a bola para perto da baliza de Franco Israel. O herói do jogo de hoje, portanto, Scamacca. Foi muito tranquila a arbitragem do alemão Daniel Siebert, sem erros de maior e, bem, aliás, em quase todos os lances. Percebeu muito bem a dinâmica do jogo, percebeu muito bem os lances em que havia falta e soube distingui-los daqueles em que havia apenas aproveitamento dos jogadores para tentarem cair, e Edwards foi o zero e vezeiro nessas coisas, inclusive ao minuto 15 tentou ganhar uma falta à entrada da área, viu bem a equipa de arbitragem, não havia qualquer infração nesse momento. Os dois lances mais problemáticos acabaram por ser um em cada lado, um em cada baliza. Ao minuto 64 ainda houve um ligeiro protesto por parte dos jogadores do Sporting a pedirem uma mão de Ederson dentro da área da Atalanta, mas não, a bola não lhe bateu na mão, bateu-lhe no ombro e, portanto, não havia lugar a qualquer falta, não havia penalti a favor do Sporting. E ao minuto 86 esteve bem o seu auxiliar ao anular por fora de jogo um golo que El Bilal Touré ainda marcou para a equipa da Atalanta. Portanto, foi muito boa a arbitragem de Daniel Siebert neste Sporting Atalanta. Futebol de Verdade